aqui é Nina Fonseca e o episódio de hoje vai ser um pouco diferente. A gente vai analisar um diálogo em inglês. Então, se você quiser, sugestão, já preparar um caderno, um lápis, caneta para fazer anotações. Esse é um daqueles episódios que talvez valha a pena, mas se você quiser continuar a escutar, fazendo alguma outra atividade, também fica super à vontade, né? O podcast está aqui, você pode sempre voltar para o episódio. Então, a gente vai ver um diálogo sobre o que fazer, né? Se você estiver no meio da rua, precisar pedir informações, saber onde é que fica algum lugar. E aí a pessoa vai te dar algumas instruções. E a mesma coisa pode acontecer, né? Alguém pode chegar para você querendo saber, pedir a sua ajuda, mas talvez você não saiba como explicar em inglês. Por isso vale super a pena estar preparado para caso você precise de ajuda ou para quando você puder realmente ajudar alguém que estiver pedindo ajuda, tá bom? Então vamos lá, vamos rodar a abertura e eu encontro você aqui para a gente praticar o diálogo e destrinchar tudo, ponto a ponto. Você decidiu se mudar para o exterior porque, acima de tudo, queria uma vida diferente, novas experiências, oportunidades, possibilidades. Talvez você saiu do Brasil por motivos pessoais, por motivos profissionais, se mudou sozinha ou com a família, mas a verdade é que desde então a vida nunca mais foi a mesma. Eu sou Nina Fonseca, sou expatriada nos Estados Unidos e este é o podcast Inglês para Expatriadas. Aqui vamos conversar sobre as dores e as delícias de morar no exterior e, claro, vamos falar sobre o inglês, aquele vilão que está te impedindo de alcançar toda a liberdade e independência no exterior. Bora fazer as pazes com o inglês? Maravilha, maravilha. Então, olha só como que vai funcionar. Eu vou colocar o diálogo para tocar por inteiro. A gente vai escutar o diálogo, ele é rapidinho, cerca de 30 segundos. E aí, depois disso, a gente vai analisar linha a linha, ponto a ponto, frase a frase. Eu tanto vou ajudar você a identificar o significado de cada uma delas, como propor, outras opções, outras sugestões, ampliar o vocabulário com verbos e outras palavras que possam substituir, tá bom? Então, vamos ouvir o diálogo. Excuse me, where is the Apple Store? It is 4 blocks away. You need to walk straight for 4 blocks and turn left. The Apple Store will be at Johnson Avenue. Is there a faster way I can get there? Not really. It isn't worth it to get a bus. Maybe you can get an Uber if you want, but the walk isn't bad. You should get there in 10 minutes. Okay, thank you. Então vamos lá, ponto a ponto, vamos analisar cada uma das frases para você realmente saber o porquê que cada um foi usada, outras opções, de variação. Então, por exemplo, primeira frase, e eu te convido a não só escutar comigo, mas também repetir. Observe a pronúncia, observe a entonação. Então, eu vou ler a frase, vou te dar um tempo para repetir e aí a gente vai para o significado, combinado? Então, excuse me, where is the Apple Store? Excuse me, where is the Apple Store? Espero que você tenha repetido comigo, hein? Então, a frase ela já começa com excuse me. Então, dentre as várias possibilidades de uso do excuse me, a gente usa como com licença. Então, mais importante é quando você for interromper alguém, especialmente nessa situação, aparentemente você está interrompendo uma pessoa que você não conhece, um estranho no meio da rua para pedir informação, você vai já chegar pedindo licença, Com licença, Talvez você pode até acrescentar, me desculpa te interromper. Então, seria, excuse me, I'm sorry to interrupt you, tá? Excuse me, I'm sorry to interrupt you. E aí, uma diferença, cultural que eu percebi aqui nos Estados Unidos, porque, mais uma vez, eu tenho experiência, no exterior, nos Estados Unidos, então, se alguma coisa funciona diferente em outro país, peço para que você me conte, me deixe saber, me manda uma mensagem no Instagram se as coisas funcionam diferente aí no país que você está.
Mas o excuse me é muito usado quando você está, por exemplo, em uma avenida movimentada, saindo do metrô, e você está com um pouco mais de pressa do que a pessoa que está caminhando na sua frente. Então a pessoa está lá, né, apenas passeando, olhando ao redor, mas você está com pressa, quer passar na frente dela. Então, ao invés de passar e simplesmente trombar o ombro, né? Imagina algumas situações no Brasil, você fala, chega, me leva. Então, no inglês, sempre que você for assim, ultrapassar uma pessoa, né? Quando os dois estiverem caminhando, você fala, excuse me, né? Excuse me. Não precisa falar nada mais. É só para a pessoa perceber que alguém vai chegar, né, próximo o suficiente dela para ultrapassar. Então, se você estiver no meio da rua, entenda o excuse me como preste atenção, né? Você não sabe se a pessoa vai estar usando o excuse me só para ultrapassar você ou se ela quer realmente pedir a sua atenção para pedir alguma informação, alguma coisa assim, tá? Então, fique atento que funciona das duas maneiras. Ou você usa a frase se você precisar de alguma coisa, mas você também sabe que isso pode acontecer se alguém chegar perto de você e começar a conversar. Joia? E aí vem o Where is the Apple Store? Onde fica a loja da Apple? Where is the Apple Store? Então, estrutura de frase simples, né? Para os que gostam mesmo de ficar muito detalhe na gramática, frase no presente simples, né? Começamos, where is the Apple Store? E aí, onde fica isso? Onde está a loja da Apple? E aqui eu convido vocês a já começarem a perceber, né, que muita gente tem a preocupação, como que eu crio frase em inglês? Como é que eu crio uma frase em inglês? E não, nada se cria, tudo se transforma. Então, observe a parte, assim, principal da frase. Where is? Onde fica? Onde está? E aí você completa com o que você quiser, né? Pode ser uma outra loja. Where is the supermarket? Where is the bank? Where is the park? Né? Onde fica o banco? Onde fica o parque? Mas, por outro lado, eu posso usar, por exemplo, where is my cell phone? Onde está o meu telefone? Where is my water bottle? Onde está a minha garrafa de água? Então, toda vez que você vira uma frase em inglês, pega a parte principal da frase e já começa a refletir em que outras situações você pode usar essa mesma frase, porque isso vai com certeza aumentar o seu vocabulário, te deixar mais preparada para fazer variações com essa parte, né, o core, que é a parte assim principal da frase. Combinado? Então, primeira frase, excuse me, where is the Apple Store? Vamos passar para a parte do diálogo que a segunda pessoa fala. It is 4 blocks away. Vamos repetir comigo? It is 4 blocks away. Então, blocks significam quarteirões, né? Acho que talvez seja a única parte dessa frase que fica na dúvida, né? 4 blocks são quarteirões. E aí, quando eu uso esse away, né? De distância, a distância, né? Então, it is 4 blocks away. Então, fica daqui a 4 blocos. Já aviso a vocês que eu não sou a pessoa da tradução. Eu gosto de você conseguir realmente entender a frase e não fazer a tradução ao pé da letra, tá? Então, você entendeu? It is 4 blocks away. Beleza, segue o jogo. Não precisa falar, ok, beleza. 4 blocks, quarteirões, away, né? Longe, distância. Não, fica daqui a 4 quarteirões, beleza? Então, próxima frase. You need to walk straight for 4 blocks and turn left. You need to walk straight for 4 blocks and turn left. Então, vamos quebrar aqui essa frase em alguns pedaços. You need, não, então need é o verbo precisar. Você precisa. Talvez se você preferir a tradução, você tem que, ou você deve. Então, em outras palavras no inglês, você pode utilizar you have to walk straight, or you must
walk straight, tá? A pessoa está te dando a guia, né? A orientação. Então, você pode usar infinitas possibilidades, né? You need to, you have to, you must. Walk straight. Caminhar direto. Então, vamos conversar um pouquinho aqui sobre o straight. É engraçado que você pode usar o straight em diversas situações. Então, straight significa assim, reto, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem cabelo liso, ela tem straight hair. Straight hair. Se eu tô falando em uma questão de sexualidade, uma pessoa é gay e uma pessoa é hétero, você pode usar o straight e o gay. Straight, gay. Então, uma outra opção é, por exemplo, se você pegar um avião, e o avião ele é direto, né? Sem paradas, sem escalas. Você pode falar, my flight is straight to São Paulo. Então, o meu voo é direto para São Paulo. My flight is straight to São Paulo. Direto. Em uma outra situação, por exemplo, eu estou saindo do trabalho, algumas vezes eu saio e vou direto para casa. Sometimes I leave work and go straight home. Então, algumas vezes eu saio de casa e vou direto para casa. Outras vezes eu tenho que ir no supermercado, em alguma loja. Então, você usa o straight em algumas dessas situações, além da situação daqui do diálogo, né? You need to walk straight. Então, você vai caminhar direto, em linha reta. Não dobre à direita, não dobre à esquerda. Você vai caminhar straight por quanto tempo? For 4 blocks, tá? Então, direto por 4 quarteirões. And turn left. E aí, você dobra à esquerda. Turn left. Quando você dobra à esquerda, turn left. Quando você dobra à direita, turn right. Ok? The Apple Store will be at Johnson Avenue. Então, a loja da Apple vai estar na Avenida Johnson. Quero falar para vocês um fun fact, né, sobre a palavra avenue. A abreviação da palavra avenue, que significa avenida, é AVI, né, certo? Ave. E por muitas vezes, eu falei, por exemplo, the Apple Store will be at Johnson Ave, porque eu achava que pelo fato da palavra avenue estar, né, na versão contraída, eu poderia falar Ave também, não só avenue. Eu não sei o que aconteceu. E aí, teve uma vez que eu estava pegando uma carona com o meu sogro, isso já fazem uns 2 anos. Tava o meu sogro e uma das minhas sogras. E aí, meu marido não estava comigo na hora e eu estava dando as instruções do GPS para poder ele me deixar no lugar. E aí eu falei, turn left on Johnson Ave. Aí ele falou, Ave. Aí eu fiquei sem entender nada, né? Porque eu dei a instrução, ele entendeu e ele simplesmente achou graça do que eu falei, Ave. Aí eu percebi que ela deu um olhar para ele assim, tipo, pare. Enfim, aí eu falei, mas o que eu falei errado? Né? O que aconteceu? Aí depois eu perguntei ao meu marido, eu falei, viu, isso aconteceu, não sei o que. Ele falou, não, Nina, AVE é a abreviação, mas você não vai falar AVE. Mesmo que você veja escrito AVE, você vai sempre falar Avenue, porque é isso que significa. Então é isso, né? A gente vai errando e aprendendo. Por isso, não tenha medo de falar, porque se você não falar, você não vai errar e ninguém nunca vai corrigir. E, por exemplo, no momento em que aconteceu, né? No momento em que ele falou Ave e Rio, eu falei, o que foi que eu falei de errado? E aí, naquele momento, eu não ia perguntar para eles, né? Ia ficar uma situação estranha. Então, eu esperei um momento apropriado para tentar entender o que é que tinha acontecido. Mas tranquilo, né? Segue o jogo. Isso acontece demais. Cada vez que eu lembrar de uma situação, eu compartilho com vocês. Antes de passar para a próxima frase, eu quero pegar um gancho aqui com vocês em algumas opções de ruas. Não. Antes da gente passar para a próxima frase, eu quero passar aqui para vocês um pouco de vocabulário. Is there a faster way I can get there? Is there a faster way I can get there? Espero que você esteja repetindo comigo.
Então, nessa frase aqui, a pessoa está perguntando: existe uma opção mais rápida para eu chegar lá? Então, a gente já começa a frase com uma pergunta, né? O fato de ser uma pergunta, o verbo, nesse caso, a pergunta foi feita com o verb to be, é a primeira coisa que você encontra na frase. Is there, né? Existe. E aí, por que eu digo que é mais rápida? Porque o adjetivo fast, ele aqui está no comparativo. Faster. Fast, faster. Se eu quiser falar mais devagar, né? Slow, slower. Slow, slower. Se eu quiser mais bonita, por exemplo, pretty, prettier. Pretty, prettier. Então, sempre que você quiser comparar alguma coisa, né? Para quem gosta da gramática, seria aquele assunto mesmo de comparativos. Então, você vai pegar o adjetivo, colocar na forma comparativa, para fazer essa forma assim de rápido, mais rápido, devagar, mais devagar, bonita, mais bonita, tá bom? Então, comparativo, esse é o assunto de gramática que relaciona com essa frase. Então, na volta aqui, né, do diálogo, a pessoa está querendo saber se tem uma maneira mais rápida, porque a instrução anterior foi de você andar 4 quarteirões e dobrar à esquerda. A pessoa, será que eu preciso mesmo caminhar esses 4 quarteirões? Não quero não, né? Então, ele já está perguntando isso, tem uma maneira mais rápida de chegar lá? Aí a outra pessoa, né? Vamos para a próxima frase. Not really. Not really significa assim, na verdade não tem não, hein? Não. Então, se eu te pergunto assim, do you want to go to the movie theater with me? Você quer ir para o cinema comigo? Do you want to go to the movie theater with me? Not really. Na verdade, eu não quero não, viu? É bem assim mesmo, a entonação do not really, tipo assim, olha, de verdade não tem, de verdade eu não quero. E aí, a próxima frase é uma continuação, né? Acabei de te responder, viu? Não tem uma maneira não certa de chegar lá. E aí, a próxima frase, ela é uma continuação. Eu poderia simplesmente ter dado a resposta curta, né? Tem uma maneira mais rápida de chegar lá? Olha, não tem não, viu? E tá bom, né? A pessoa pode não querer continuar a conversa com você, mas nesse caso, nesse diálogo, a pessoa estava um pouco mais amiga e resolveu explicar um pouco mais. Então a frase é: It isn't worth it to get a bus. It isn't worth it to get a bus. Então, não vale a pena pegar um ônibus. De toda essa frase aqui, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a palavra worth. Então, a palavra worth significa valor. Nessa situação, a gente pode traduzir a frase como não vale a pena pegar um ônibus, tá? Não vale a pena pegar um ônibus. Mas se a gente colocar essa frase em um outro cenário, por exemplo, nossa, eu estava fazendo compras e eu encontrei essa blusa com desconto. Mas, na verdade, ela realmente vale outro preço. Então, vamos lá para essa frase em inglês. Oh my gosh, I was shopping this weekend and I bought this shirt on sale for $10. It actually worth $50. Entenderam a frase? Eu falei, ai meu Deus, eu estava fazendo compras esse final de semana e eu comprei essa blusa por $10, mas na verdade ela vale 50. Entendeu? Então você pode usar worth como um relacionado a valor, tanto que ele vale quanto que ele não vale. Então na frase do diálogo, ele não vale a pena você pegar o ônibus. No caso da blusa, valeu a pena. A blusa, na verdade, vale muito mais do que o valor que eu paguei. E aí a pessoa do diálogo continua a conversa, mas já te preparo que no dia a dia, na vida real, você pode não pegar essa pessoa tão falante. Maybe you can get an Uber if you want. Maybe you can get an Uber if you want.
Então, talvez você pode pegar um Uber, se você quiser, tá? Frase simples, vocabulário super simples. Maybe, talvez. You can get, você pode pegar um Uber, se você quiser, né? Em outros tempos, a gente poderia até falar, you can get a taxi if you want. You can get a taxi if you want. Mas nos dias de hoje, vamos no Uber, né? But the walk isn't bad. But the walk isn't bad. Então, a caminhada não é ruim, né? Então, assim, se você quiser, você pode até pegar um Uber, mas a caminhada não é ruim. You should get there in 10 minutes. You should get there in 10 minutes. Então, ó, a caminhada não é ruim, você deve chegar lá em 10 minutos. Então, tranquilo, né? Em 10 minutos você chega lá. Então, perceba, o should muitas vezes ele pode ser levado como você deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Mas nessa frase não está em nenhuma entonação do que você deve ou não fazer. Mas está mais numa ideia de, olha, provavelmente você deve chegar lá em 10 minutos. Tranquilo, tá? Sempre as palavras elas mudam um pouquinho de acordo com o contexto. E aí a pessoa finaliza, ok, thank you. Então, excuse me, thank you, você deve sempre usar, tá? Nunca é demais, gaste o máximo possível. Então, vamos finalizar aqui, escutando o áudio mais uma vez. A gente já break it down, né? Quebrou todo o diálogo, todas as frases em várias partezinhas, então agora deve ser mais tranquilo para você entender o diálogo se você não entendeu da primeira vez. Lembrando que se você quiser ter acesso a esse arquivo de áudio, fazer o download no seu celular e escutar quantas vezes você quiser, além de acompanhar com o PDF desse e outros 14 diálogos, você pode comprar agora mesmo o material Inglês na Prática, Diálogos do Dia a Dia no Exterior. É um total de 15 diálogos escritos, 19 arquivos de áudio que você pode realmente praticar o listening, reading, writing, speaking, né? Escuta o diálogo, pausa, repete, dá uma olhada no vocabulário, vê o que é novo para você e aí você consegue realmente evoluir no seu, né, vocabulário, no seu listening, no seu speaking. Então, o link para compra está aqui disponível na descrição do episódio. E aí, assim que você clicar, eu acredito que o site automaticamente já vai identificar em qual país você está e ajustar o preço para o país em que você está. Então, é uma conversão automática, dependendo de quanto tiver, né, a cotação do dólar, real, euro do dia. Então, clica, vê qual é que está o preço e você consegue alterar se você quiser pagar em uma moeda diferente também. Fica à vontade, tá? Então agora vamos lá, vamos escutar o áudio mais uma vez para a gente finalizar esse episódio. Excuse me, where is the Apple Store? It is 4 blocks away. You need to walk straight for 4 blocks and turn left. The Apple Store will be at Johnson Avenue. Is there a faster way I can get there? Not really. It isn't worth it to get a bus. Maybe you can get an Uber if you want, but the walk isn't bad. You should get there in 10 minutes. Okay, thank you. Estamos chegando ao fim a mais esse episódio do podcast Inglês para Expatriadas, o primeiro episódio nesse formato de diálogo. Então, se você gostou, se você quer mais episódios assim, com diálogos, para realmente entender o que é que fala cada frase, cada palavra, me manda uma mensagem, vai lá no Instagram, @inglês para expatriadas. Nina, gostei bastante do episódio com diálogo, fica à vontade, pode fazer mais episódio nesse formato. Se você quiser, você ainda me sugere qual outro diálogo seria interessante, né, para você ver aqui no podcast, para eu comentar para você. E a gente se encontra no próximo episódio, próxima semana, mesmo horário.